Então, pessoal, agora eu vou falar para vocês, né, sobre o Arquimedes e o problema da coroa, né, a coroa do rei Hierão, tá? É o seguinte, o rei mandou fazer uma coroa, passou uma determinada quantidade de ouro lá para um determinado ourives, tá certo? E recebeu a coroa de volta, conferiu o peso, naquela época as pessoas sabiam medir peso, medir massa, tá certo, né? Então, olha, ele deu 1 quilo de ouro, recebeu uma coroa com 1 quilo, tá certo? Mas em seguida o ourives apareceu com uma BMW, um avião e começou a passear. Aí o rei ficou desconfiado, disse, será que esse cara colocou só ouro na minha coroa, né? E aí ele disse o seguinte, olha, eu preciso arranjar uma maneira de comprovar isso, né, sem destruir a coroa, porque pode ser que ele não tenha adulterado, né? E aí ele passou essa incumbência para o Arquimedes, tá? Então o Arquimedes foi trabalhar nisso. E aí, como isso aí foi, né, 200 anos antes de Cristo, né, não tem muita documentação. Então existem muitas dúvidas qual foi a metodologia que o Arquimedes utilizou, tá? Algumas pessoas pensam que é o seguinte, que o Arquimedes já sabia o conceito de densidade, né, que é massa sobre volume. Então o que ele fez? Ele pegou 1 quilo de ouro, jogou num recipiente com água e viu quanto subia a água. E aí ele sabia o volume dessa quantidade de ouro. E fez a mesma coisa com a coroa. E aí ele viu, ele poderia ter visto, tá certo? Que a coroa, né, tinha uma densidade diferente, tá certo? Né? Então isso aí que muitas pessoas pensam que é o que foi feito. Tá? Mas se você começar a pensar na dimensão da coroa, nessa variação do volume, tá certo? Começar a levar em consideração a densidade do ouro e a densidade da prata, que era a possível coisa que o ourives tinha usado na adulteração, fica muito difícil você comprovar, tá certo? Essa variação de volume apenas, tá certo? Tá? Então é o seguinte, né? A coroa tem uma forma toda maluca. Tá certo? Será que se eu mergulhar a coroa dentro de um recipiente com água, eu vejo essa variação de volume, essa variação na altura? O que você tem que pensar é que a coroa era uma coisa desse tamanho. O recipiente tinha que ser grandão. Então a variação de volume tinha que ser muito, muito pequena. Tá certo? Né? Você não ia conseguir ver. Tá certo? Então muitos autores não reconhecem que foi essa metodologia, tá certo, que Arquimedes utilizou, tá? Então aqui eu tenho uma coisa, uma balança, tá certo? Eu tenho um pedaço de latão e um pedaço de aço inox. E eles têm a mesma massa, essa balança está equilibrada, tá certo? Tá? Eles têm a mesma massa, têm o mesmo peso. Então a gente pode pensar, tá certo, né, que isso aqui é o ouro que o rei deu e isso aqui é a coroa lá que ele recebeu de volta. Será que se eu mergulhar isso num recipiente, tá certo? Eu consigo ver uma variação de volume que eu poderia dizer, não, olha, a densidade é diferente, tá certo? Você tem que levar em consideração que a coroa era grande. Então não é uma pipetinha desse tipo aqui que eu posso mergulhar. Eu vou utilizar uma pipeta desse tamanho aqui, com esse diâmetro, tá certo? Que era mais ou menos essas coisas. Eu fiz uma relação entre o tamanho da coroa e o tamanho do lugar que eu ia mergulhar. Vamos ver se eu consigo ver uma variação de volume, tá certo? Tá? Então eu vou tirar aqui o meu sisteminha daqui, tá? Vou mergulhar primeiro a coroa dentro d'água, tá? Olhe lá que está nivelado lá, tá certo? A água está bem no primeiro risquinho. E eu vou mergulhar aqui, ó, tá? E ela foi para o segundo risquinho, tá? Vou tirar isso aqui e vou medir agora o latão, que seria o meu ouro, tá? Então eu vou medir o volume desse cara aqui. Vou medir o volume. E você observa que não existe diferença visual do volume. Eu não consigo detectar a variação do volume aqui. Se eu medir com paquímetro, eu vejo essa variação, tá certo? Não tem nenhum problema. Tá? Então eu não consigo ver uma variação de volume para inferir uma variação, a densidade dos materiais, né? Tá certo? Eu não consigo ver quanto o volume variou e fazer uma correspondência entre isso, tá certo? E a variação da densidade do latão e do aço inox. Deixa eu equilibrar de novo a minha balança aqui. Então ela está encostando na água aqui, deixa eu parar de balançar. Tá certo? Então ela está equilibrada de novo. Então é o seguinte,
Muitos autores acham que não foi essa metodologia que o Arquimedes utilizou, que ele realmente utilizou a metodologia do empuxo, tá certo? Não foi só analisar a densidade, tá certo? Então é o seguinte, tá? Aqui tem uma balança, tá certo? Tipo essa de Arquimedes, tá? Isso aí eu peguei na internet, isso é num colégio americano que o pessoal fez para uma demonstração, para uma feira de ciência. Então aqui é uma balança, tá certo? E aqui tem um recipiente com água. E aqui tem o ouro lá, um material, um metal equivalente à quantidade de ouro, e aqui tem a coroa. E essa balança está equilibrada. É essa mesma situação, tá certo? Tá? Agora, o que vai acontecer quando eu baixar isso aqui, tá certo? E mergulhar esses dois materiais dentro d'água? Vamos ver o que vai acontecer, tá? Então aqui eles estão equilibrados, tá balançando um pouco, é por causa do ar-condicionado aqui. Mas eu vou baixar agora, ó. Vou começar a baixar, tá certo? E vamos acontecer, tá equilibrado. Opa, vamos baixar, vamos mergulhar mais. Tá aqui, ó. Opa, tá desequilibrando a balança, ó. Tá? Né? A balança pendeu para esse lado. Se ela pendeu para esse lado aqui, o que significa? Que teve uma força de baixo para cima que apareceu aqui, tá certo? Que essa força era o empuxo. Tá certo? Então é o seguinte, né? Então quando eu mergulhei a balança, tá certo? O lado que era o da coroa, que o ourives poderia ter feito uma adulteração, ficou mais leve. Se ele ficou mais leve, por que ele ficou mais leve? Porque o volume de líquido que a coroa deslocou era maior do que o ouro. E o empuxo é proporcional ao volume de líquido deslocado. Tá certo? Né? Então aqui o empuxo é muito maior. Por quê? Porque teve uma adulteração de prata no ouro e a prata é menos densa, tá certo? A prata tem uma densidade de 10,4, enquanto o ouro, tá certo? Tem uma densidade de 19,3. Então para que esses tenham o mesmo peso, o volume da coroa é muito maior e por isso a força de empuxo é maior, por isso a balança caiu nessa direção. Tá certo? Então provavelmente foi esse o experimento que o Arquimedes fez, tá certo? Né? E você vê que isso aqui é muito sensível. Se eu voltar de novo a subir, tá certo? O meu sistema aqui, ele vai se equilibrar de novo, tá certo? Né? Eles realmente têm o mesmo peso, tá? Tá aqui, ó. Opa, ele tá aqui, ele ainda tá preso lá por causa da tensão superficial, mas aqui, tá aqui, ó. Então eles têm realmente o mesmo peso. Então esse, pessoal, é o experimento real, tá certo, que o Arquimedes fez, tá certo? Pegar a quantidade de ouro equivalente, por exemplo, a 1 quilo, né? E a coroa, que pesava 1 quilo, e mergulhar as duas numa balança desse tipo, dentro da água, tá certo? E o empuxo de um lado, tá certo, foi maior do que o do outro, tá? E provavelmente o ourives deve ter morrido. Muito obrigado e até a próxima.